In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our with the Lord's despised few. By faith I choose in the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet. I'm Methodist, I'm Baptist, I'm Presbyterian. That don't mean one thing to God. Not one thing. Sou metodista, sou batista, sou presbiteriano. Isso não significa nada para Deus, nada mesmo. You can't pull them things through God's Bible here. Você não pode fazer essas coisas passarem através da Bíblia de Deus aqui. And you're trying to satisfy that holy thirst that God give you to thirst after Him. E você está tentando satisfazer essa sede santa que Deus lhe dá para ter sede dele. Is that right? É isso mesmo? Now, you know that David said you're for the living God. Agora, você sabe que Davi disse aqui do Deus vivo. Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. Then there can be no satisfaction until this Word, which is God, becomes alive in you. Então não pode haver satisfação até que esta palavra que é Deus torne-se viva em você. Then you see God Himself fulfilling the promises that He made in the Bible. Então você vê o próprio Deus cumprindo as promessas que Ele fez na Bíblia. Now, we have different interpreters of the Bible. Agora, nós temos diversos intérpretes da Bíblia. One church interprets it this way, another interprets it that way, and another one this way. Uma igreja a interpreta desta maneira, outra a interpreta daquela maneira, e outra desta maneira. Some don't take but a little bit of it, some take here and there a piece of it. Algumas só aceitam um pouquinho dela, algumas aceitam aqui e ali uma parte dela. But God's His own interpreter. Mas Deus é seu próprio intérprete. When He makes a promise and fulfills it, that's the interpretation thereof. Quando Ele faz uma promessa e a cumpre, essa é a interpretação dela. If I promised you I'd be here tonight, and here I am. That's the fulfilling of my promise. Se prometi a vocês que estaria aqui esta noite, e aqui estou, esse é o cumprimento da minha promessa. If I say I meet you in the morning, and I'm there, that's my promise. Se eu disser que me encontrarei com vocês de manhã e estiver lá, essa é a minha promessa. There ain't no need to make any other excuses. I've got to be there. Não há necessidade de dar quaisquer outras desculpas, eu tenho de estar lá. And when God makes a promise and it comes around and fulfills that promise, that's the interpretation of the promise. E quando Deus faz uma promessa, e então vem e cumpre essa promessa, essa é a interpretação da promessa. I dare anybody to take God at His word and see if every word in that Bible isn't the truth. Eu desafiaria qualquer um a tomar Deus em sua palavra e ver se cada palavra nessa Bíblia não é a verdade. That's right. That's what that thirst is in there.
Isso mesmo, é isso o que essa sede aí dentro é. You said, if I would have lived in the days of Jesus, I would have done so and so. Você diz, se tivesse vivido nos dias de Jesus, eu teria feito tal e tal. Why, you're living in his days. Ora, você está vivendo em seus dias. What are we doing about it? What are we doing? O que estamos fazendo quanto a isso? O que estamos fazendo? You say, well, what you done? Perhaps what the Pharisees done. Você diz, bem, o que você tem feito talvez seja o que os fariseus fizeram. They belonged to church and denied Jesus Christ. Eles pertenciam à igreja e negaram Jesus Cristo. We always say today, people try to say, Nós sempre dizemos hoje, as pessoas tentam dizer, we got to compare Bible leaf with Bible leaf, Scripture with Scripture. nós comparamos, temos de comparar folha da Bíblia com folha da Bíblia, Escritura com Escritura. That isn't the truth. No, it isn't the truth. Isso não é a verdade. Não, não é a verdade. This Greek word means this and this means that. Esta palavra grega significa isto e esta significa aquilo. The Greeks themselves, way back in the Nicaea Council, Os próprios gregos lá atrás no Concílio de Niceia. and them writers back in there, they had different forms. E aqueles escritores lá do passado tinham diferentes formas. One believed this way, this Greek scholar meant this, and the other said this and meant it this way. Um cria desta forma, este estudioso grego quis dizer isto, e o outro disse que esta significava isto desta forma. They fussed over it. E discutiam sobre isso. We don't need interpretation of Greek scholars or Greek words. Não precisamos da interpretação de estudiosos gregos ou palavras gregas. To know Him is life, the person, Christ Himself. Conhecê-lo é vida, a pessoa, o próprio Cristo. Not comparing, it's a revelation that God built His church upon. Não comparando, foi sobre uma revelação que Deus edificou sua igreja. And if we don't build upon that same church, E se não edificarmos sobre essa mesma igreja, the Bible said, Abel, by faith, and faith is a divine revelation. a Bíblia disse Abel pela fé. E fé é uma revelação divina. See? Faith is a divine revelation. Veja, fé é uma revelação divina. All right, it's the whole thing's built upon the revelation then. And unless this is revealed to you, Muito bem, isto tudo está edificado sobre a revelação, então, e a não ser que isto seja revelado a você, Jesus said, I thank thee, Father, that thou hast hid these things from the wise of this world and revealed it to babes such as will learn. Jesus disse, graças te dou, Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios deste mundo e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderão. See? Now, the whole thing is built there. You've got to know the person. Veja, agora a coisa toda está edificada aí, você tem de conhecer a pessoa. And you cannot satisfy that by joining church. E você não pode satisfazer isso se unindo à igreja. You've got to find the person, God Himself. Você tem de encontrar a pessoa, o próprio Deus, Which is the word in interpretation of Himself today. que é a palavra e a interpretação de si mesmo hoje. The promises that He made today. The people that He was going to have in this day. As promessas que ele fez hoje, as pessoas que ele ia ter neste dia. The church without spot or wrinkle. Don't mean a denomination. A igreja sem mancha nem ruga não significa uma denominação. It means the persons, the individuals, without spot or wrinkle. Significa as pessoas, os indivíduos sem mancha nem ruga. Be two in the bed, or take one, leave one. 2 estarão na cama, eu tomarei um e deixarei um. Two in the field, I'll take one, leave one. 2 no campo, eu tomarei um e deixarei um. But when God, that holy thirst to be like Him, Mas quando Deus, essa sede santa de ser como Ele, and then you see that His Word is in you, vindicating itself, that you are God's servant. e então você vê que a palavra dele está em você, vindicando a si mesma que você é servo de Deus.
Whatever God says, you just toe right up to it. Seja o que Deus disser, você se alinha direitinho com isso. Then you're coming through the right process then to satisfy that holy thirst that's in you. Então você está passando pelo processo certo, então, para satisfazer essa sede santa que está em você. Oh, of course, the people will laugh at you and say you've lost your mind, you've gone crazy. Oh, claro, as pessoas vão rir de você e dizer, você perdeu o juízo, você ficou louco. But remember what they're drinking from. See? Mas lembre-se de onde elas estão bebendo. Veja. Look where they're at. Veja onde elas estão. Could you imagine a big artesian well spurting up fine water? Você poderia imaginar um grande poço artesiano jorrando excelente água And somebody down at one of them holes down there e alguém numa dessas lagoas por aí, with dead tadpoles and creeds and everything on it, drinking down there, looking up, making fun of you? com girinos mortos e credos, tudo que se encontra nela, bebendo aí, olhando e zombando de você? Why, he doesn't know. He doesn't know what a thirst-quenching stream you're living at. That's exactly right. Oh, ora, ele não sabe de qual corrente que sacia a sede você está vivendo. É exatamente isso. We got a living God. Nós temos um Deus vivo. Not one died 1900 years ago and stayed in the grave, but one that raised again. Não um que morreu 1900 anos atrás e ficou na sepultura, mas um que ressuscitou. Hebrews 13:8 says he's the same yesterday, today, and forever. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's here now. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora. He's the satisfying potion because he is the Word. That's right. Ele é a porção que satisfaz, porque ele é a palavra. Isso mesmo. The Holy Ghost wrote the Word. He interprets the Word. O Espírito Santo escreveu a palavra. Ele interpreta a palavra. The Bible said in 2 Peter that the Holy Spirit wrote the Bible. A Bíblia disse em 2 Pedro que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Man of old, moved by the Holy Ghost, wrote the Bible. Homens de antigamente, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Now, you can't do it. You can't satisfy that holy thirst with nothing less than God Himself living in you, in the person of the Holy Spirit. Agora, você não pode fazer isso. Você não pode satisfazer essa sede santa com nada menos do que o próprio Deus vivendo em você, na pessoa do Espírito Santo. Education, culture, joining churches, reciting creeds, going to belong into fellowships. Instrução, cultura, unir-se a igrejas, recitar credos, ir pertencer a um companheirismo. All these things are very good, but they absolutely will not stop that holy hush. Todas estas coisas são muito boas, mas de jeito nenhum vão parar esse silêncio santo. That holy thirst, rather, won't hush that holy thirst. Essa sede santa, melhor dizendo, não vão silenciar essa sede santa. I was listening to Billy Graham, the great evangelist, the other night. Eu estava ouvindo Billy Graham, o grande evangelista, outra noite. I'll tell you, I'm praying more for him now than I ever did. Eu lhes digo, eu oro mais por ele agora do que nunca. I see him really rapping it to him the way they did. Eu ouvi censurando duramente quanto à maneira que agiram. He said that bunch of clergymen coming down the road, them collars turned around. Ele disse, aquele bando de clérigos indo pela estrada, aqueles eclesiásticos, Going down there where they had no business to go, sticking their nose in something. indo lá aonde não era da conta deles ir, intrometendo-se em alguma coisa. But they was going down the road, clapping their hands and patting their foot. Mas eles estavam indo pela estrada, batendo palmas e batendo o pé. Well, they look like unholy rollers. Bem, pareciam roladores ímpios. Now, you see, but they got something they believe in. Agora, vejam, mas eles têm algo em que eles creem. They got something that excites the soul. Eles têm algo que anima a alma. They got something they was excited about. Eles tinham um motivo para estarem animados. Some woman went and stuck her head in something down there and they thought she was a martyr.
Certa mulher foi e se intrometeu em uma coisa lá e acharam que ela era mártir. And she had no business to be into. E não era da conta dela se meter nisso. Now we find that these men had something they could clap their hands about. Agora descobrimos que estes homens tinham motivo para poderem bater palmas. They were happy they were doing something. Eles estavam felizes, eles estavam fazendo alguma coisa. Well, if you can do that for a principle that you think is right here, Bem, se pode-se fazer isso por um princípio que se acha estar certo aqui, and then stand in the church and somebody clap their hands or pat the foot the deacons and lead them out the door. e então, por alguém ficar em pé numa igreja e bater palmas, ou bater os pés, os diáconos o expulsariam. See, they have turned their people to a filthy cesspool of creed and denomination. Vejam, eles fizeram sua gente se voltar para uma fossa imunda de credo e denominação. Instead of feeding them on the blessed, holy Word of God that's delivered by the power of the resurrection of Jesus Christ. Em vez de alimentá-los com a bendita e santa palavra de Deus que foi entregue pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. They quench the thirst by saying, I'm Dr. So-and-so, or come out of a certain seminary or a certain school. Vejam, eles saciam sua sede dizendo, eu sou o doutor fulano de tal, ou por sair de certo seminário ou certa escola. That don't mean one thing, not a thing. Mas isso não quer dizer nada, absolutamente nada. But you see, they try to satisfy themselves, say, now God will recognize me because I am His pastor. Mas vejam, eles tentam se satisfazer, dizem, agora Deus vai me reconhecer porque sou seu pastor. God will recognize me because I'm Holy Father so-and-so or Bishop so-and-so or something like that. Deus vai me reconhecer porque sou o Santo Padre fulano de tal, ou Bispo fulano de tal, ou algo assim. They're trying to satisfy their thirst there when you can't do it. Eles estão tentando satisfazer sua sede aí quando não se pode fazê-lo. I got a PhD, LLD, I got my Bachelor of Art, I got this. That's all right. Tenho um PhD, LLD, tenho meu bacharelado em letras, eu tenho isto, isso está bem. But to me, that just means you're that much farther away from God. Mas para mim, só significa que você está esse tanto mais longe de Deus. That's right, that much further away from God all the time. Isso mesmo, esse tanto mais longe de Deus o tempo todo. You only know God by an experience. Você só conhece Deus por uma experiência. You cannot educate this into you. It's born into you. Você não pode fazer isso entrar em você por instrução. Isso nasce dentro de você. It's something that God gives you. É algo que Deus lhe dá. Education has nothing to do with it. Instrução não tem nada a ver com isto. One of the greatest men of the Bible couldn't even sign his name, St. Peter. Um dos maiores homens da Bíblia nem sabia assinar seu nome, São Pedro. That's exactly right. And him and John, the Bible said they were both ignorant and unlearned. É exatamente isso. Ele e João, a Bíblia disse, ambos eram indoutos e sem letras. But it pleased Jesus to give you the keys to the kingdom. Mas agradou a Jesus dar-lhes as chaves do reino. Because he was thirsting for God. Amen. Porque ele estava sedento de Deus. Amém. Thirsting for God. Fellowship. Yes, sir. Oh, my. Sedento de Deus. Comunhão. Sim, Senhor. Oh, que coisa. I think of Isaiah, that young man. Oh, a fine young man. He was down there in the temple one day. Penso em Isaías, aquele jovem. Oh, um ótimo jovem. Ele estava lá no templo um dia. The great king, and he put his face towards him and thought he was one of the greatest men. O grande rei, e ele voltou sua face para ele e achou que ele era um dos maiores homens. Which he was a great man. He's raised up fine parents, a good mother and dad. O que ele era um grande homem. Ele foi criado ótimos pais, uma boa mãe e pai. But when he went out, his politics was clean and he made things right with God. Mas quando ele saiu, sua política era limpa e ele acertou as coisas com Deus.
And Isaiah looked at him and thought he was a great man, put him for an example. Isaías olhou para ele e achou que ele era um grande homem. Colocou-o como exemplo. But don't you never put no man, but the man Christ Jesus for your example. Mas não ponha nunca nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, como seu exemplo. All man will fail. Todo homem falhará. After a while, he got to a place he was king. Depois de um tempo, ele chegou a ponto, ele era rei. But he tried to take a priest's place and went into the temple, and he was stricken with leprosy. Mas tentou tomar o lugar de um sacerdote e entrou no templo e foi ferido de lepra. Then Isaiah was all wearied, so he goes down to the temple and he began to pray. Então Isaías ficou todo preocupado. Assim ele foi ao templo e começou a orar. He thought he'd go down and pray a while. Ele pensou em ir e orar um pouco. And now look, that man was a prophet. E agora olhem, aquele homem era profeta. But down there in the temple, as a young man, he was crying out to God one day, and a vision fell before him. Mas lá no templo estava um jovem. Ele estava clamando a Deus certo dia e uma visão baixou diante dele. And when he did, he seen angels, cherubims, with their faces covered with their wings. E quando baixou, ele viu anjos, querubins, com os rostos cobertos com suas asas. And their feet covered, and flying with two wings. E os pés cobertos e voando com duas asas. And they were going back and forth, up and down through the temple, crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. E estavam indo de um lado para outro, subindo e descendo através do templo, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. And Isaiah, that great thirst that he had, E Isaías, aquela grande sede que ele tinha tido. he perhaps a school, he probably had a good education. Ele talvez fosse instruído. Ele provavelmente teve uma boa instrução. He had a marvelous conception of what God ought to be. Ele tinha uma concepção maravilhosa do que Deus devia ser. He had heard the priest. He had been in the temple. Ele tinha ouvido os sacerdotes. Ele esteve no templo. They'd been raised to be a believer. But you see, he had never come face to face with it before. Tinha sido criado para ser um crente, mas, vejam, ele nunca tinha ficado face a face com isto antes. See, he had a desire to do right. He wanted to be right. Estão vendo? Ele tinha desejo de fazer o certo, queria estar certo. But he just had the educational side. Mas só tinha o lado educacional. He had the theological side of it. Tinha o lado teológico quanto a isto. But when he got there in the temple that day and he seen these cherubims waving these wings back and forth. Mas quando chegou lá ao templo aquele dia e viu esses querubins batendo estas asas de um lado para outro, And realized that these angels ministered in the face of God. e percebeu que estes anjos ministravam na face de Deus. And them angels didn't even know what sin was. E aqueles anjos nem mesmo sabiam o que era pecado. And to stand in the presence of God, they had to cover their holy faces. To stand in the presence of God. E para ficar na presença de Deus, eles tinham de cobrir seus rostos santos para ficar na presença de Deus. Then that prophet cried out, Woe is me, for I'm a man of unclean lips. Então aquele profeta clamou, Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. All of my theology and stuff that I've learned. Toda a minha teologia e coisas que aprendi, All of my marvelous conception that I had of God, I'm face to face with it now. toda a maravilhosa concepção que eu tinha de Deus, estou face a face com isto agora. He said, I'm a man of unclean lips, and I dwell with people that's unclean lips. Ele disse, sou um homem de lábios impuros e habito com pessoas que são de lábios impuros. All their teaching of the laws and things they had done had never reached that place to where he come into the presence of God and seen God with his own eyes. Todo o ensino deles, das leis e coisas que tinham feito,
nunca tinham chegado a esse ponto em que ele entrou na presença de Deus e viu Deus com seus próprios olhos. And his trail when he's sitting up on high in the heavens, and there he was face to face with reality. E seu rastro quando ele estava sentado no alto, nos céus, e lá estava ele face a face com a realidade. And he cried, I'm a man of unclean lips, and I dwell among unclean people. E ele clamou, eu sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas impuras. Then it was that the cherubim took the thongs and a coal of fire from the altar and touched them unclean lips. Foi então que o querubim pegou a tenaz e uma brasa de fogo do altar e tocou aqueles lábios impuros. And turned him from a coward, or from a educated man, a teacher, to a prophet that the word of God could speak to. E transformou-o de um covarde ou de um homem instruído, um professor em um profeta, através do qual a palavra de Deus pudesse falar. While he's in the presence of God, there was something different. Claro, enquanto ele estava na presença de Deus, foi algo diferente. That thirst that he had reached that place then till he was filled with it. Aquela sede que ele tinha alcançado aquele ponto então que ele foi cheio dela. Let me tell you, friend, I don't care how many churches you join. E deixe-me dizer-lhe, amigo, não me importa a quantas igrejas você se una, How many names you put on, which way you go, quantos nomes você ponha, de que maneira você vá. and whether you're sprinkled, baptized, or whatever you are, E se foi aspergido, batizado ou o que seja. until you meet that person, Jesus Christ, that's the only thing that'll really satisfy. Até que se encontre com essa pessoa, Jesus Cristo. Essa é a única coisa que realmente satisfará. Emotion won't do it. Emoção não serve. You might jump up and down and shout as long as you want to. Você pode saltar para lá e para cá e gritar o tempo que quiser. Or you might run up and down the floor and you might speak in tongues as much as you want to. Ou pode correr de um lado para outro e você pode falar em línguas tanto quanto queira. And them things are holy and good. E essas coisas são santas e boas. I don't say anything against that. Eu não digo nada contra isso. But until you meet that person, Mas até que você se encontre com essa pessoa, that satisfying potion, essa porção que satisfaz, that's something that takes every fiber in your body, not by emotion, but by a satisfaction. esse algo que toma cada fibra em seu corpo, não por emoção, mas por satisfação. Used to see a little sign that said, if you're thirsty, say parfait. Eu costumava ver uma propaganda que dizia, se está com sede, diga parfait. Used to be a little drink when I was a boy called parfait. Era um refrigerante pequeno quando eu era garoto, chamado parfait. I remember coming down the road from fishing. I've been up the pond, old stagnant waters. Lembro-me de estar vindo pela estrada, da pesca. Eu tinha estado na lagoa, velhas águas estagnadas, e I was about starved to death. I seen a sign say, if you're thirsty, just say parfait. estava quase morrendo de fome. E vi uma propaganda que dizia, se está com sede, basta dizer parfait. I started saying parfait, parfait. I got thirstier all the time. Comecei a dizer parfait, parfait. Cada vez eu ficava com mais sede. And I got so I couldn't even spit after a while. I was so thirsty. E vejam, eu cheguei a ponto de nem poder cuspir depois de um tempo. Eu estava com tanta sede. Not a sigh for a blessings of that restful place. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep
for the wild stormy sea. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wide